Vamos falar de dois nomes que vão ser trocados, porque esses caras jogam muita bola para ficar num time que vai estar concorrendo para a Copa Cooper Flag. Eu tô falando de Cameron Johnson e estou falando de Dorian Finney-Smith. Eu vejo esses dois nomes sendo um baita do encaixe indo pro Los Angeles Lakers. Eu avisei e eu ainda fui visionário. E eu acho que o Rob Pelinka anda assistindo os vídeos aqui desse canal. Porque, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guiber aqui, e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma boa troca que saiu na noite de ontem a respeito do Los Angeles Lakers trazer Dorian Finney-Smith em troca de D'Angelo Russell, Maxwell Lewis e 3 escolhas de segunda rodada. Enquanto isso veio Shake Milton e Dorian Finney-Smith do Brooklyn Nets. Essa troca eu já vou falar que eu achei excelente para os dois times. E no vídeo hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos 3 lados da moeda, sabe? A moeda só tem 2 lados, mas só que vocês entenderam, né? O lado do Brooklyn, o lado do Lakers e o lado do D'Angelo Russell. Antes de começar, não esquece de verificar a inscrição aqui embaixo, senão seu time vai ficar para a escolha de loteria e ainda não vai conseguir o Cooper Flag e você vai começar a brincar nesse ano de 2025. Aproveita que esse é um dos últimos, talvez o último vídeo do canal do ano de 2024. Então eu gostaria de agradecer muito a todo o apoio de vocês, aos nossos 50 mil inscritos, a tudo que conquistamos nesse ano maravilhoso. Espero que todos vocês que me acompanham e a família de vocês tenham um ano novo abençoado. Fechou? Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. E eu vou começar falando a respeito da parte do Lakers, mano, porque realmente a gente precisa parabenizar o Rob Pelinka pelo trabalho que ele fez durante essa troca. Nos últimos anos eu não fui o cara mais fã do Rob Pelinka e tudo que ele tava fazendo, assim, de esforços, porque ele não tava fazendo muitos esforços para poder tentar melhorar esse elenco do Lakers com peças complementares, já que a realidade do Lakers é uma só. Eles têm o LeBron, eles têm o AD e eles têm que trazer jogadores complementares, role players, a esses dois caras. E outra, o Lakers tem pressa, mano. O LeBron James fez 40 anos hoje, ele não vai ficar mais jovem. Na verdade, daqui 2 temporadas pode ser que ele saia, então precisa tomar uma decisão de troca agora. Ele já deixou claro que não sabe mais quanto tempo ele tem ainda pela frente. I don't know. I'm not gonna play that much longer, to be completely honest. I don't know how many years that is, if it's 1 year or 2 years, whatever the case may be, but I'm not. I said the other night, I'm not playing till the wheels fall off. I'm not gonna be that guy. Não adianta sonhar com Jimmy Butler neste exato momento. Não adianta sonhar com Zach LaVine. Não adianta sonhar com Trae Young. Isso aí já tá fora de consideração. Para poder fazer com que um desses jogadores venham, eles iam perder uma profundidade absurda nesse elenco. E eu acho que o barco do Lakers ainda não afundou de vez para eles tomarem esse tipo de decisão. Então a troca por um cara tipo Dorian Finney-Smith, que é um cara bem complementar ao estilo de jogo, que as peças principais não vão ser tocadas de forma que eles não vão reduzir a relevância do LeBron, do AD, do Reeves, de todo mundo que já tá produzindo bem para esse elenco, não vai ser tocado com a chegada do Dorian Finney-Smith, coisa que acontecia quando o D'Lo estava em quadra. O D'Lo, para o elenco como está hoje do Lakers, era um problema. E o Rob Pelinka havia comentado no começo da temporada que ele ia precisar de aproximadamente 30 jogos dessa temporada para ele poder decidir, para ele poder, na verdade, analisar como que o Lakers ia performar para que aí sim ele tomasse algum tipo de iniciativa, visse quais são as peças que realmente o Lakers precisa para poder executar uma troca e exatamente próximo da 30ª rodada foi onde saiu a troca do D'Lo para o Nets. E detalhe, essa troca foi bem conversadinha com o J.J. Redick, porque o J.J. Redick rasgou elogios para o Dorian Finney-Smith. Então eles estavam de olho no Dorian Finney-Smith há muito tempo e, na minha humilde opinião, essa troca saiu muito barato, velho. 3 escolhas de primeira rodada em um cara que não tá se dando bem com o técnico, um cara que vira e mexe tá indo para banco de reservas, tá indo para titular, depois volta pro banco de reservas, causa aquele tipo de transtorno que o J.J. Redick até pegou a cadeira e sacudiu, bateu no chão. Esse é o tipo de cara que você quer se livrar para evitar transtornos de vestiário e eles conseguiram fazer isso, acrescentando o Maxwell Lewis, que, sendo sincero pra vocês, eu não sabia desse cara até eu pesquisar pra fazer esse vídeo, e essas são as estatísticas dele. Ele não tem mais de 3 ou 4 minutos de quadra no Lakers, só joga no garbage time. Então a troca em si foi realmente D'Angelo Russell e 3 escolhas de segunda rodada, o que saiu pouco. Os caras não pegaram nenhuma das picks da era pós-LeBron, não pegaram nada de valor do Lakers. Então antes que algum conflito a mais tivesse entre J.J. Redick e D'Angelo Russell, eles pegaram um cara que complementa o time e vai agregar muito. Porque o Dorian Finney-Smith nessa temporada tá fazendo uma temporada magnífica. Ele tá chutando mais de 40%, 43,5% para 3 pontos e a maioria dos arremessos dele são todos de catch and shoot. Então ele é aquele cara que no ataque espaça a quadra, fica paradinho e se ele não receber a bola no corner, não tem problema. O resto do ataque consegue fluir. Ele não atrapalha o jogo tentando ganhar espaço dentro do garrafão. E a defesa do time adversário se preocupa com um cara que chuta mais de 40% para 3 e também não vai dar espaço para ele. Então ele é versátil na hora de atacar, ele consegue finalizar bem no aro, consegue jogar em dupla, consegue jogar
num contra um, consegue espaçar a quadra, consegue arremessar bem pra 3, isso ofensivamente, sem demandar muito da bola na mão, sem precisar ser aquele cara que precisa do 1 contra 1, precisa do jogo no post. Ele não precisa de nada disso, ele é um cara que ataca pouco, mas quando ataca eficiente, pelo menos é isso que ele vem demonstrando no Brooklyn Nets. E na parte defensiva é a parte mais importante dele, na minha opinião, porque ele é um cara de 2 metros e 1 que consegue marcar bem perímetro, consegue marcar bem dentro do garrafão e consegue ainda ajudar complementando numa troca, consegue subir pra fazer uma dobra, consegue ser aquela segunda ajuda além do Rui Hashimura pra dentro do garrafão com o Anthony Davis. Então acho que ele vai complementar muito bem essa tentativa que o DJ Redick tá fazendo de trazer o Max Christie pra titularidade, porque o Max Christie, acredite ou não, ele é a melhor opção de marcação de perímetro do Lakers. E o Dorian Finney-Smith é um cara que vai complementar muito bem o Max Christie, na minha humilde opinião. Então pra mim, pro Lakers, foi uma troca excelente. Eu entregaria aí um 8 pra essa troca, porque o quinteto titular dos caras já tá definido. Vai ser Max Christie na 1, Austin Reeves na 2, Dorian Finney-Smith na 3, LeBron James na 4, que vai fazer mais de armador do que os outros dois nomes citados, Anthony Davis na 5, ainda vindo com Gabe Vincent, Dalton Knecht, Rui Hashimura, Christian Coloco e Cameron Reddish do banco de reservas, tendo em vista que o Jared Vanderbilt ainda não voltou, está previsto para voltar agora no começo de janeiro para esse elenco do Lakers. E sabe qual que é o ponto mais interessante dessa troca toda para o Lakers? É que trocou um cara que estava tendo um volume absurdo de arremessos, nos últimos 10 jogos chutando mais de 7 bolas por partida, com aproveitamento de 33%, para um cara que chuta quase 6 bolas para 3 e tem 43% de aproveitamento. Então é nesse nível que o time do Lakers precisava de alguém que arremessava melhor. Eles estavam necessitando de arremessadores defensores. E o D'Lo Russell estava tentando fazer isso, mas ele não é esse cara, infelizmente. E outra, se a parte de armação de jogadas é uma preocupação para os torcedores do Lakers, saibam que Gabe Vincent tá num bom momento, por incrível que pareça, nas últimas 10 partidas, ele tá com uma média de 7,5 pontos, chutando 45% para 3. Então parece que ele tá fazendo um comebackzinho, e sem falar que o Shake Milton, que veio junto na troca, é um cara que já teve 13 pontos mais de média lá no Philadelphia. É um cara que já teve 10 pontos por partida, chutando 43% para 3. Ele pode fazer essa opção como segundo armador vindo do banco, entregando seus 10 pontinhos, chutando 40%. Não tá fazendo isso nessa temporada, tá com 7,4 pontos e 38,9% para 3, com 2,4 assistências e 1,9 rebotes, o que também já são bons indicativos para vir do banco do Lakers, na minha humilde opinião. Ele estava sendo bem produtivo lá no Brooklyn Nets e pode traduzir isso para o Lakers. O Lakers praticamente trocou um cara que não estava tendo uma boa utilidade por dois jogadores que vão complementar e ajudar agora o time. E ainda digo mais, o Shake Milton pode ser um cara para se manter no banco de reservas do Lakers e buscar uma troca futura pelo contrato do Gabe Vincent. Quem sabe incluir aí em mais um Cameron Reddish e um Jackson Hayes, que também está sendo pouco utilizado, e tentar buscar outra peça, que seria o que eu faria para trazer o Cameron Johnson junto nesse pacote e fazer o Lakers realmente um perigo, porque com Cam Johnson e Dorian Finney-Smith e o restante do time principal do Lakers unidinho, usando esses elementos de troca, mais uma escolha de primeira rodada e esses jogadores que eu citei, o Lakers estaria pronto para tentar voltar para as cabeças, na minha opinião. Tanto que foi esse o ponto que eu mais citei naquele meu primeiro vídeo de sugestões de troca, nomes para ficar de olho, Cameron Johnson e Dorian Finney-Smith. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do Nets. Pro Brooklyn, eu acho que essa não foi a melhor troca que eles poderiam ter feito. Eu acho que foi uma troca um pouquinho no desespero. Eles não estão tão mal quanto eles esperavam, porque qual que é a ideia? O Brooklyn abriu mão dos jogadores que estavam se despontando mais. Primeiro trocou o Michael Bridges, que era a peça mais valiosa. Eu até achei, caramba, velho, o Michael Bridges custou muito caro pro Knicks. 5 escolhas de primeira rodada, mais uns complementos aí. Esse é o valor de mercado hoje em dia. Aí os caras pegam e me aceitam a troca pelo Dorian Finney-Smith a troco de banana quase. Então o mercado da NBA tá meio maluco nesse período dessa janela de trocas, na minha opinião. E olha que teve rumores, assim, são especulações, que eles receberam um pack muito melhor, que incluía Luke Kennard, mais uma escolha de primeira rodada só protegida de escolha de loteria do Memphis Grizzlies. Os caras iam pegar duas peças valiosas, um dos únicos caras que chutam 40% vindo do banco de reservas do Memphis Grizzlies, mais uma escolha de primeira rodada, protegida de loteria, mas só que o Memphis Grizzlies está liberando o segundo, terceiro colocado do Oeste, eles não iam ficar com uma escolha de loteria de qualquer forma, então seria, na minha opinião, uma oferta bem mais valiosa do que o que eles aceitaram do Lakers. Então já achei maluco os caras terem aceitado uma oferta teoricamente pior. Ainda assim, o Nets fez a troca e eles estão passando por aquele processo que foi o que eu falei pra vocês. Eles vão trocar todo e qualquer jogador que possa atrapalhar os planos deles de pegar uma escolha boa de loteria. Neste exato momento, eles estão previstos para ser a 7ª pick desse draft de 2025, o que não é algo bom quando se pretende pegar uma das top 3 picks, ou Dylan Harper, ou Cooper Flagg. Então um dos caras que estava atrapalhando já foi antes de começar a temporada. O outro que estava atrapalhando, que era o Dennis Schroeder, foi agora nessa primeira janela de troca pro Golden State. E agora, outro cara também já foi embora, que é o Dorian Finney-Smith. O próximo da lista vai ser o Cameron Johnson. Eu acredito que o Brooklyn Nets vai querer manter na equipe ainda apenas jogadores
bem promissores e bem jovens, que é o caso de Cam Thomas, é o caso de Nick Claxton. Esses jogadores vão fazer parte dessa próxima remessa de jogadores que possam vir do draft para complementar essa equipe. O restante vai ser para abrir espaço na folha salarial, o que eles podem utilizar esse contrato do D'Angelo Russell, até tem bastante especulação. Uma hora saiu uma notícia, rumor de que o Brooklyn Nets vai fazer um buyout com esse contrato do D'Lo para abrir 17 milhões e meio de cap agora, mais 18,5 na temporada que vem, e dá ali na casa dos 36 milhões de dólares de espaço na folha salarial em 2 anos, que aí eles também vão abrir espaço com o contrato do Ben Simmons. Vai dar para pensar em pegar uma escolha boa de loteria e ainda por cima trazer uma super estrela para ser, né, a peça central desse time, para cercar esse provável futuro jogador de vários jogadores decentes. Então eu acho que é esse caminho que o Brooklyn tá tomando. Então qualquer jogador que atrapalha as chances de vitória na Copa Cooper Flag é um alvo de trade. Basicamente é isso. Agora sobre esses rumores, se o D'Lo vai ser dispensado, se vai ter buyout, se não vai ter, a gente vai ter que esperar para saber, porque nenhuma fonte vinda diretamente, ou o Chance Aranha, ou alguém de dentro do Nets, chegou a se pronunciar a respeito, então ainda é uma dúvida para mim. Agora vamos falar de quem mais importa. Ele, D'Angelo Russell, mano. Eu sinto que o D'Lo só queria ser amado. E esses rumores de que pode ser que ele tenha um buyout no Nets, talvez não seja a casa dele no Nets. E ele só queria um lugar pra chamar de lar, sabe? Ele só queria se sentir parte de uma família, mano. E o D'Lo não consegue isso, o cara vive num ciclo, velho. É Lakers, é Nets, daqui a pouco é o Warriors por pouco tempo, aí vai pro Wolves, aí volta pro Lakers. E assim vai, ele já tá no segundo estágio desse ciclo, cara. E pensar que eu via o D'Lo como um Lakers, um cara que ia jogar no Lakers pra sempre. E eu não tô falando nem disso agora, por ele já ter falado que vive um sonho no Lakers, por ele ter vivido um sonho jogando ao lado do Kobe e agora jogando ao lado do LeBron, mas porque quando ele foi draftado, eu acompanhei a era que ele foi draftado. Eu vi ele jogar ao lado de Kobe Bryant. Eu vi aquela equipe pegar um jogador que ficou sendo mentorado, digamos assim, pelo Kobe, que ele foi o 9º jogador na corrida de Rookie of the Year, aquele cara ser considerado, mano, esse é o futuro da franquia. O Kobe vai aposentar em breve, ele vai manter e o time vai se construir em volta dele. E depois que o Kobe saiu em 2016, ele melhorou as estatísticas dele, só que o Lakers ficou lá embaixo na tabela. 26 vitórias apenas na temporada, digno de mais uma escolha de loteria, um elenco do Lakers ali que os torcedores estavam odiando, e no meio de tudo isso, o D'Lo entrou na troca. Ele não participou do processo de reconstrução. E desde que ele saiu do Lakers a primeira vez, o cara viveu uma montanha-russa, velho. Pensa comigo, você é um cara que é talentoso, você é muito talentoso, é admirado, é procurado pelas franquias, aí você joga numa das melhores e mais admiradas franquias da NBA que tá passando por um processo ruim de reconstrução, foi a segunda escolha geral do draft, e aí você passa de segunda escolha geral do draft do Lakers pra uma peça do Brooklyn Nets, que joga bem, que leva o time aos playoffs, pra uma peça de troca pro Warriors, aí chega no Warriors, vira uma peça de troca pro Wolves, aí chega no Wolves, uma peça de troca de novo pro Lakers de volta, e agora você volta pro Nets. O cara pode ser talentoso como for, mas ele ser jogado assim, parecendo uma bola de futebol de um lado pro outro, em determinado momento a gente começa a ver que tem alguma coisa de errado com o D'Lo, mano. Inclusive, lembrando da época dele de Nets, ele teve o seu prime lá, mano. É onde ele atingiu os 23,6 pontos, com 6,2 assistências, 38% para 3 pontos, foi inclusive para o All-Star Game jogando pelo Brooklyn Nets. Isso tornou ele uma peça valiosa de troca quando chegou a hora dele ir pro Golden State Warriors, mas só que mesmo ele tendo essas boas performances, ele já sendo um jogador de 10 temporadas na NBA, ele só esteve presente nos playoffs 4 anos, 4 temporadas de playoff. E toda vez que ele chegou nos playoffs, os números dele pioraram com questão da temporada regular, jogos importantes, o D'Lo sumia. E tanto que nessa última passagem do Lakers dele, o cara virou praticamente uma fábrica de meme, pô. How do you get... You all... Go! Mas eu entendo o sentimento dele de querer fazer parte de um time pra sempre. Que ele achou que seria no Lakers, eu também achei que seria no Lakers, mas ele já foi trocado de novo. E agora no Nets ele vai ter a 4ª oportunidade de recomeço na carreira dele. Eu espero que dessa vez ele aproveite de forma decente, sabe? Porque o que a gente tava vendo em quadra do D'Lo nessas últimas partidas, nessa temporada do Lakers, foi algo ridículo, cara. Ele era o maior leque defensivo quando tava em quadra. O que mais tem vai ser clipe dele deixando o cara passar por ele e o cara indo finalizar, sendo que se alguém não cobrisse, eles iam tomar a cesta. Teve até uma bola que o LeBron deu que depois deu a bronca nele. E no Nets ele vai ter o clima perfeito para ele recomeçar. Uma equipe com outros jogadores jovens, uma equipe sem pressão alguma, uma equipe que tá trocando os principais jogadores, então vai ter tempo de quadra para ele. E o mais importante, ele vai poder jogar sem ter a pressão de jogar no time do LeBron James, sabe? Eu acho que isso segurava um pouco mais o D'Lo. Ele vai fazer algo semelhante que o que aconteceu na carreira do Dennis Schroeder ultimamente, que saiu do Lakers, foi pro Nets, teve uma temporada excelente no Nets, aumentou o valor de mercado e o Nets, que tá nesse processo, trocou o cara por um pacote com picks. Porque
se ele manter o jogo que ele tava no Lakers sendo um cara ineficiente ofensivamente, principalmente para 3 pontos, um cara com péssimas tomadas de decisão, chutando forçada a maioria das bolas e fazendo jogadas que não tinham nada a ver com o plano do técnico de jogo. E o pior de tudo, sendo o pior jogador em quadra na defesa, ele praticamente vai ter encerrado a carreira dele na NBA porque nenhum time vai querer pagar 18 milhões para ter um cara que é o pior jogador em quadra. Ele pode ser talentoso como for, mano, mas se o cara não tá bem psicologicamente, bem fisicamente, com vontade de jogar basquete, é difícil dele conseguir espaço na NBA. Essa é a verdade. Mas era isso o que eu queria trazer no vídeo de hoje pra vocês, rapaziada. Pelo lado do Nets, eu vou ranquear essa troca com um 7. Eu acho que eles poderiam ter pego uma escolha de primeira rodada pelo Dorian Finney-Smith, pelo menos. Para o Lakers, eu vou colocar um 8,5. Eu acho que trouxe uma peça muito interessante que vai ajudar no time, só que ainda falta mais alguma troca. Eles vão procurar mais uma trade. Acredito eu que essa seja a primeira troca que abriu a porteira pro Lakers conseguir alguma coisa até a trade deadline. E pro D'Angelo Russell, mano, apenas desejo uma boa sorte, mano, porque ele vai precisar. Ele tá agora numa corda bamba entre ser dispensado e recuperar a carreira dele, e o Nets vai ser, acho que a última oportunidade que ele vai estar tendo de tentar voltar pras cabeças da NBA. E eu acho difícil do Nets dar tanta oportunidade quanto o Lakers deu pra ele, inclusive. Eu deixo até essa aspas aqui no final. Mas lembrando que essa é a minha opinião, gostaria de saber o que vocês acharam da troca do D'Angelo Russell e do Dorian Finney-Smith aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, deixar aquele likezão, comentário, ou então se você quiser ajudar mais diretamente, entrar para a família de membros, como essa rapaziada linda aqui ao meu lado. Muito obrigado aos membros deste humilde canal. E agora sim eu vou ficando por aqui, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou!